século XIX, eu sempre acho que eu sou apaixonada pelo século XIX, mas no século XIX nós tínhamos uma quantidade imensa de jornais, pequenos, grandes, com várias periodicidades, e que eram destinados e mantidos por públicos diversos. Então tinha o Jornal dos Estudantes, o Jornal dos Caixeiros, Jornal Socialista, Jornal dos Padres, né, dos professores. Então era uma multiplicidade, até que já na segunda, né, nas 2, 3 últimas décadas do século XIX, a imprensa, que podemos começar a chamar em grande imprensa paraense, começou a se estabelecer de fato, né, com uma duração maior, de 10 anos, que naquele tempo era muita coisa, 15 anos, 20 anos. Então, nós vamos ter, no final do século XIX, o surgimento de grandes jornais que vão permanecer na cena paraense por décadas, né? Que é o jornal A Província do Pará, que foi criado em 1876, e o jornal Folha do Norte, que foi criado em 1896. Então esses foram os jornais de maior duração até este momento na cena paraense, na grande imprensa. No início do século XX, nós vamos ter o surgimento de um outro grande jornal, que é o Estado do Pará, em 1911. E depois do Estado do Pará, um outro grande jornal que nós vamos ter é justamente o jornal O Liberal, que foi criado em 1946. Então, na minha avaliação, dentro desse cenário de mídia paraense, de grande imprensa paraense, eu diria que são os grandes jornais que nós podemos considerar, né? A Província do Pará, o Estado do Pará, a Folha do Norte e o jornal O Liberal. Agora, isso talvez já possa mudar nessa cronologia de ser a província, o jornal Liberal, a Folha do Norte e o Estado do Pará, né? Por conta da temporalidade, da longevidade, porque os outros jornais não mais circulam e o jornal Liberal continua em circulação e se adaptando ao novo cenário, né, da sociedade tecnológica, né, que nós estamos passando. Então, quando o jornal Liberal surgiu, nós tínhamos em circulação aqui no Pará algumas revistas, né, pequenos jornais. A Província do Pará, nessa ocasião, ela estava fora de circulação e nós tínhamos a Folha do Norte. Então, o grande jornal da época era a Folha do Norte, que não era vinculado, não era um jornal de partido, não é? Mas era alinhado politicamente. Então, quando o jornal Liberal surgiu, não é? Isso está escrito na própria história do jornal, né? Quando são publicados, ele surgiu para fazer frente justamente aos ataques, né? As investidas do jornal Folha do Norte politicamente. Então, o jornal Liberal surge nesse contexto de fazer frente aos posicionamentos políticos da Folha do Norte. E ele se manteve assim, né, por um tempo, até que mudou de propriedade, mas continuou com uma atuação política, até que novamente ele mudou de propriedade, já em 1966, que é para Mão Maiorana, que realmente muda, né, o jornal para uma visão e uma feição mais comercial. Mas mesmo quando o jornal Liberal surgiu, numa perspectiva política, ele já tinha um jeito diferente, né? E era um jornal pequeno, meio tabloide, né? Que já tinha um nome e letra cursiva, né? Com uma cor vermelha, tinha muitas imagens, muitas fotos, e ele não falava só de política, embora sempre tivesse um viés político. E essa cara do jornal, essa feição do jornal, ela é intensificada, né? E ela digamos assim, mais valorizada quando muda de propriedade, passa a ser propriedade do Mão Maiorana, né? Que passa a ter uma diversidade de colunistas, né? De abordar as temáticas do Estado, né? Da cidade. Então, realmente passa a ter uma outra perspectiva editorial, né? Claro que sempre aparecem
alguns alinhamentos políticos aqui e ali, mas realmente ele passou a ter uma outra linha editorial. Por exemplo, a Folha do Norte, né, citando um concorrente, a Folha do Norte era um jornal bastante sisudo, como eu costumo dizer. Né? Ele era um jornal standard, né, grande, com colunas de textos com pouco respiro, né? Ou seja, com poucas linhas vazias, dobrando, né? Com muitas colunas de texto, pouco uso de imagens, isso mais para o começo. Né? A imagem ela surgiu na Folha do Norte, mas ela surgiu ainda tímida, né? Então era um jornal bastante pesado para ler. Né? E o Liberal, quando ele surgiu, ele surgiu como quase um tabloide, quase como um tabloide, e nesse sentido ele era mais curto, tinha, como eu disse, mais imagens, os textos também eram mais curtos, mais diversos, né? Isso na parte, quando ele ainda era político, né, com esse alinhamento político mais central, e depois, quando ele mudou, quando ele mudou de propriedade, ele passou a ter uma outra tipografia para o título, e que essa tipografia também mudou ao longo do tempo, às vezes mudando ao longo das décadas, foi mudando de cor, mudando o formato da tipografia, outros clichês foram surgindo também, né, sob o nome O Liberal, né, como denominação, mudou de horário de circulação, de turno de circulação, e sempre com muitas fotografias, né, e com colunistas de política, colunistas de sociedade. Então ele realmente foi um jornal que a gente pode considerar moderno no senso comum, né? de tentar ser um jornal assim, agradável, diverso, né? E mais, eu diria, mais abrangente, né? Embora tivesse um público mais determinado para ele, que não fosse para todas as classes sociais. Mas ele era um jornal, podemos considerar, mais moderno. E esse alinhamento político do jornal no início era em que sentido? Quando ele surgiu dentro do grupo do Magalhães Barata, né, para fazer frente, né, apoiando o Luiz Geolásio Moura Carvalho, para fazer frente às investidas da Folha do Norte, né, que era oposição ao PSD na época, né, fazia oposição ao PSD, e era uma oposição bastante ferrenha, né, e que naquela época o jornal ele era uma estratégia de combate, né. Hoje continua sendo, né, nas mídias sociais, né, na internet, ou seja, as mídias continuam sendo parte dessa estratégia, né, de combate, só que numa outra esfera. Naquele tempo era o jornal.